Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o papel social, que é um conceito fundamental na sociologia de Emile Durkheim. Quem aqui já ouviu falar em papel social? Você já ouviu falar? Me diga o que é. Então você acha que tem a ver com o que cada um faz na sociedade, não é? Bom, está certo, garoto. Se você pensou isso, está certo. Bom, exatamente. Segundo Durkheim, o papel social é como uma função que cada pessoa ela desempenha na sociedade, né? Ou seja, pense na sociedade como um relógio. Cada engrenagem, né, tem um papel específico para o relógio funcionar corretamente, beleza? Então, da mesma forma, cada um de nós tem um papel aí social que vai contribuir para o funcionamento da sociedade, beleza? Viu só como foi fácil de entender nesse nosso bate-papo aqui? E aí você vem aquela pergunta, e o que define esses papéis, Oswaldo? Bom, é uma pergunta interessante. Bom, esses papéis, gente, eles são determinados pelas normas, valores, expectativas, né, que a sociedade tem, né? Por exemplo, o papel de um professor, né, assim como eu aqui, é ensinar e orientar vocês em sala de aula e mesmo aqui também através dessa aula online, né, dessa videoaula aqui. Enquanto o papel do aluno, o seu papel é de aprender e se preparar para a vida. Olha só que interessante. Então, essas funções do professor e do aluno, elas são influenciadas por quem? Anota aí para não esquecer. Família, escola e o trabalho. Viu? Como foi fácil de entender esses conceitos do papel social de Emile Durkheim de uma maneira bem simples. E aí tem aquela questão, de repente surge no meio do papo lá, um aluno vai e pergunta, mas e se alguém quiser não seguir esse papel que foi dado a ele? Aí é uma outra questão. Então, isso, né, pode causar, segundo Durkheim, a anomia, o que ele chamou de anomia. Então, anota para não esquecer aí, gente. Anomia é como se houvesse aí um desequilíbrio, né, nesse relógio que eu falei lá no início, que a engrenagem precisa estar todo mundo ali junto. Então, essa anomia, ela ocorre quando as normas sociais não são claras ou quando os papéis sociais entram em conflito, entram em choque. Como assim, professor? Por exemplo, se eu, como professor, decidisse não dar aulas, o sistema educacional seria afetado, porque faltou professor, faltou uma professora, né? Então, o sistema seria, então, ali afetado pela ausência, não só do professor aqui, como de todos os demais também. Então, isso chama-se de anomia, quando alguém não quer seguir o papel que foi determinado a ele. Mas aí, de repente, pode surgir ali no bate-papo entre o professor e aluno. Então, professor, é como se os papéis fossem impostos? Em parte, sim. Em parte, você está certo. Durkheim, ele acreditava, meus queridos alunos, que os papéis sociais são mais coletivos, né, do que individuais. Porque vivemos em sociedade, né, gente? Então, os papéis existem para garantir a coesão social, né? Mas, ao mesmo tempo, lembra você, aluno, aluna, né, eles nos ajudam, né, a encontrar o nosso lugar na sociedade, onde cada um vai ocupando o seu espaço ali dentro da sociedade, a qual foi determinada ali. Tudo bem? Mas pense você numa sala de aula falando sobre isso aí, e aí de repente surge aquela dúvida ali. E como a divisão do trabalho se encaixa nisso, professor? Aí eu falo para você, good question, garoto. Boa. Excelente questão, meu querido, né? O Durkheim, gente, ele destacou, né, que a divisão do trabalho é o que vai definir muitos papéis sociais, né, em sociedades modernas como a nossa, onde a divisão do trabalho ela é mais complexa, né? Porque os papéis sociais são mais especializados. Isso vai o quê? Fortalecer a interdependência entre as pessoas, porque cada um depende do outro para a sociedade funcionar. O médico do lixeiro, o lixeiro do pedreiro, o carpinteiro do madeireiro, o madeireiro que depende do cara da máquina, o cara da máquina que depende da empresa para criar aquela serra, que precisa do engenheiro, que precisa do soldador. Você viu como há uma interdependência? O usuário que precisa ali do motorista de ônibus ou do Uber, você entendeu? Há uma interdependência na sociedade a qual nós vivemos. Por exemplo, para você assistir esse vídeo aqui, você depende do quê? De um celular, de um tablet ou de um computador,
e energia elétrica e também internet. Viu só? Se não tivesse nenhuma dessas questões, você não teria acesso, então, à internet, ao conhecimento. Mas uma outra conhecimento online, que eu quero dizer. E uma outra questão. De repente o aluno está lá no cantinho lá, do nada ele fala: e qual é a vantagem de entender tudo isso, professor Oswaldo? Saber sobre os papéis sociais, né, nos ajuda a entender nosso lugar no mundo e como as nossas ações elas vão impactar o coletivo. Além disso, meu caro aluno, né, podemos refletir sobre como as estruturas sociais elas se moldam ou moldam os nossos comportamentos e também as nossas escolhas. Ou você acha que as escolhas são feitas, né? Eu escolhi. Alguém escolheu e colocou lá para você. Aí você fala, escolheu aquilo lá. É isso aí, liga só. Aí, né, no decorrer, no desenrolar da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre o papel social, né? Então, né, resumindo o papel social, é como o papel de um ator na vida real. Perfeito. É isso mesmo. Nós somos atores e a sociedade é o palco. E o Émile Durkheim, ele vai nos ajudar a perceber que nossos papéis são fundamentais para a harmonia desse grande espetáculo que é a vida em sociedade. Portanto, somos atores, cada um interpretando, né, a sua vida, os seus afazeres, as suas responsabilidades no palco da vida. Entendeu agora, meu pequeno gafanhoto? Bom, é isso aí. Mas aí, ninguém está satisfeito, né? Sempre vai surgir alguém falando o seguinte: mas agora faz sentido. Agora faz mais sentido. E aí, só me resta dizer a você que está aí do outro lado, que bom que você gostou da nossa aula de hoje e a gente vai discutir mais sobre esses assuntos, entre outros, um bate-papo aqui legal, informal, para você entender numa aula bem legal, sem ser aquela coisa monótona, né? Então, um diálogo entre eu, professor, e vocês, aí, aluno, do outro lado. E a nossa aula de hoje, turma, foi sobre o papel social, né, na sociologia de Émile Durkheim. Se gostou, valorize o trabalho do professor aqui. Vejo você na próxima aula. Tchau!